Shalom, shalom. Boa noite, querido irmão. Boa noite, amada irmã. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas almas. É um privilégio, mais uma vez, hoje estarmos aqui para presenciarmos mais uma sessão do treinamento que nos propusemos, do treinamento que o nosso Pai Celestial providencia a todos os remidos, que o nosso Pai Celestial naturalmente privilegia aos seus remidos. Hoje, finalmente, temos o privilégio de começarmos com propriamente dito curso ou o treinamento que Elohim preparou para os seus remidos, de modo a serem equipados para a grande obra do Mestre. Shalom, shalom, shalom. Hoje começaremos com o curso 107, que tem como assunto graça. Graça é precisamente a primeira verdade gloriosa para a identidade do cidadão do reino, para a identidade do santo filho de Elohim. Vamos tratá-lo durante um período de tempo em um curso para todos nós compreendermos, na verdade, o conceito e o significado profundo, bem como a dimensão da graça. Hoje, lição número 1. E na lição número 1 faremos o prólogo ao curso, mais concretamente as pepitas das incríveis riquezas da graça. Meu irmão, minha irmã, convido-a para uma palavra de oração, de modo a dedicarmos este momento nas mãos de Elohim e nos acompanhar e nos iluminar nessa importante missão. Elohim, seja louvado, e o seu nome incomparável, meu Rei da Glória, manifestado por intermédio do seu Filho unigênito Jesus Cristo, que é o nosso irmão. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos, te veneramos e manifestamos, Senhor nosso Pai, o nosso profundo respeito, nossa profunda veneração, porque de geração a geração és o único nosso Deus. Pai, obrigado pela proteção, obrigado por ter nos cuidado durante todo o dia, obrigado por ter nos trazido mais uma vez neste lugar e obrigado pelo privilégio. Entrego esses momentos nas suas benditas mãos e tudo o que rogo é que o Espírito Santo toque nos corações de todos aqueles que estarão a assistir, Senhor nosso Rei da Glória, esta aula, bem como os que vierem a assistir. Em nome de Jesus Cristo te suplicamos. Amém. Mais uma vez, amado irmão, querida irmã, Shalom. Curso 107, a graça. Lição número 1. E hoje, precisamente, vamos fazer o prólogo ao curso, bem como as pepitas das incríveis riquezas da graça. Há uma coisa que quase todas as religiões, começando no judaísmo, a enorme quantidade de religiões humanas em todo o mundo e até mesmo a religião cristã, tem um terreno em comum. Esta coisa comum que todas as religiões têm, começando dos judaísmos até precisamente as religiões cristãs, é o legalismo.
como a raiz de quase todas as religiões, o legalismo transforma os seres humanos em adoradores de um Deus impessoal que cobra pesadas cargas daqueles incapazes de encontrar, com uma longa lista de rituais e atividades planejadas para atrair seu favor. Em outras palavras, a maioria das religiões, elas baseiam-se precisamente ou concretamente em legalismo, convencidos de que é através de atividades planejadas, é através de pesadas atividades que conseguem atrair o favor de Elohim. Mas, meu amado irmão, minha querida irmã, o legalismo em nenhuma circunstância consegue atrair o favor de Elohim, de nenhuma maneira consegue atrair a graça, para que o homem ache graça diante de Deus. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, este é precisamente um dos fatos que Elohim revelou para que nós nos concentremos no treinamento dos santos de maneira a se livrar de tudo que é precisamente a religião. Meu amado irmão, minha querida irmã, neste preciso momento, a vida do reino e através de Yeshua, o Messias, oferece uma perspectiva distintamente diferente do legalismo. Ele fala de Yahweh como um Pai no céu que se revelou à humanidade na pessoa de Yeshua para que pela graça, aleluia, vida e capacidade nele, a humanidade possa receber não apenas o perdão dos pecados, mas a admissão em sua família. Aleluia. As 16 verdades gloriosas do curso 104 que nós teremos são então liberadas por sua graça no coração daqueles que recebem a salvação em Yeshua, assim como o poder da vida que é transformado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Vamos, amado irmão, querida irmã, começar a meditar sobre essas pepitas da graças extraídas de atualizações que nos inspiraram a postar no Facebook há alguns anos e que ainda são válidas até o dia de hoje. Aleluia. Preste bem atenção, meu amado irmão, minha querida irmã. Não somos absolutamente nada fora da graça de Yahweh, nosso Pai. Aleluia. Recebido em Yeshua, através de Yeshua. O outro lado da mesma verdade é que por sua graça, nós que não éramos nada, somos agora membros de sua família e embaixadores de seu reino para os reinos naturais deste mundo, de onde fomos redimidos. Meu amado irmão, minha querida irmã, a graça pode ser utilizada para alcançar o destino ou ainda desperdiçada pela preguiça. Aleluia! Preste bem atenção, meu amado irmão. Quando você recebe a graça, você pode utilizar a graça para alcançar o teu destino eterno. Aleluia! Como também, se você não utilizar, não receber a graça, com preguiça podes desperdiçar e perder o grande privilégio que o Senhor te oferece. Santos, meu amado irmão, minha irmã, tome posse da graça, aleluia, tome posse da graça livremente concedida através de Yeshua,
para ser tudo o que você foi ordenado a ser. Aleluia. Aleluia, aleluia. Prestem bem atenção, meu amado irmão, minha irmã, a essa grande verdade. Aleluia. Sublinhe isso. A palavra impossível foi confinada ao caixote do lixo da história na cruz do Calvário e substituída pela nova dinâmica chamada a graça de Javé em Yeshua. Aleluia. Isso, meu amado irmão, minha amada irmã, fala da realidade que pela sua graça em nós, todas as coisas são possíveis pela fé. Aleluia. Nisso, Paulo, o apóstolo, consciente da graça de Yahweh, através de Yeshua, ele afirmara que tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Quando você se apossa da graça de Yahweh, quando você se apossa da graça de Elohim, tudo você pode na fé em Yeshua. Nós, meu amado irmão, minha amada irmã, entramos no reino com base na graça de Yahweh em Yeshua e vivemos nela pela mesma graça. Jesus, aleluia. A graça nos sustenta diante das aflições, adversidades e desafios. Aleluia. Com abundância de graça em nosso espírito, homem e alma, tudo que vem contra nós de fora de Yahweh é um pedaço de bolo. Os santos em toda a nossa obtenção nos permite obter mais da graça de Yahweh e, claro, sabedoria para lidar com este bem mais precioso dos bens divinos. Aleluia. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, que todos nós possamos conhecer a altura, profundidade, peso, largura da graça de nosso Pai que está lá nos céus. Sua graça, aleluia, glória a Deus. Sua graça me achou bem na lama do pecado. Sua graça obliterou meu ontem e me vestiu com sua própria identidade. Aleluia. Sua graça tem me processado, formando Yeshua neste pedaço de barro. Aleluia. Sua graça me sustenta e fortalece. Aleluia. O que eu seria sem a sua graça? O que o irmão seria sem a sua graça? O que a irmã seria sem a sua graça? Absolutamente nada. Santos, meu amado irmão, minha amada irmã, carreguem comigo como lágrimas de alegria, fluindo por sua graça. Aleluia. Não podemos dizer o suficiente da graça de Javé. É a base da nossa fé, o começo de nossa vida no reino e seu sustento básico. Como um sábio pregador uma vez brincou, dizendo: o pecado não pode afastar você da graça, mas a graça manterá você longe do pecado. Aleluia! Aleluia! Vale a pena repetir essa verdade. O pecado não pode afastar você da graça, mas a graça manterá você longe do pecado. Glória a Deus. Qualquer coisa que possamos fazer fora da graça é suspeita, tal como obras religiosas mortas do braço da carne, da mesma qualidade que trapos imundos à vista de Elohim, de toda a graça. Meu amado irmão, minha amada irmã, celebrando a graça, celebrando a graça de Yahweh em Yeshua, nos lembra que sem Ele isso não somos nada. Aleluia. Celebrando a graça de Yahweh, celebrando a graça de Elohim em Yeshua Hamakash, Yeshua Messias, nos lembra que sem Ele, isso mesmo, sem Ele não somos nada. Sem a graça não somos nada. Se tirarmos os olhos da plenitude da graça, gravitamos para a religião e para as obras mortas.
Se negarmos sua graça como a raiz e capacidade para tudo o que somos capazes de fazer, nós o negamos a glória e o orgulho assume a nossa vida. Aleluia! Meu amado irmão, minha irmã, a graça capacita, glória a Deus, a graça traz clareza no estado de confusão, a graça libera a força de Yahweh através de vasos até agora fracos. Aleluia! Sem a graça, você é um vaso fraco, minha amada irmã, meu amado irmão. Mas com a graça, você obtém a força e a liberdade em Yeshua. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meu amado irmão, minha irmã, consideremos essa contribuição do pastor Charles Woodard, da igreja Christ.com Little Rock, em Arkansas, que ele dizia: é fácil esquecer a graça de Deus quando andamos no poder do Espírito Santo. Às vezes começamos a acreditar que é porque temos o poder de decretar e declarar uma coisa, mas deixamos de reconhecer a graça por trás do poder. Aleluia! Grandes destinos foram abortados porque graça estava frustrada e desperdiçada. Vamos citar 2 casos, meu amado irmão, de percebermos que nós precisamos nos apossar da graça, nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, de termos a graça como a base da nossa fé, porque do contrário iremos desperdiçar e iremos precisamente de frustrar o papel e a importância da graça. Grandes destinos foram abortados porque graça estava frustrada e desperdiçada. Vamos citar 2 casos. O primeiro caso é de Judas Iscariote. Judas Iscariote era um homem que vivia, comia e foi escolhido por Jesus, e que, resultado de toda a oração à noite pela glória, pela própria fonte e circunferência da graça, Yeshua, o Messias, ainda assim ele errou. Aleluia! Preste bem atenção. Em outras palavras, Judas Iscariote comia com Jesus, andava com Jesus, dormia junto de Jesus, e ainda ele foi escolhido resultado de uma noite de oração na montanha, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos. Judas Iscariote foi escolhido e chamado pela própria graça Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas mesmo assim, ele errou, frustrou a graça que estava à sua disposição, negou pelas suas obras a graça que estava à sua disposição. Meu amado irmão, se você ama muito o dinheiro e a amizade deste mundo, cuidado para não cair no mesmo buraco que Judas. A graça pode ser desperdiçada ou frustrada quando você não aproveita a graça para estar em Yeshua, quando você não aproveita a graça para se tornar membro da família de Elohim. Aleluia! O segundo caso é Demas. Demas, quando jovem, tinha plenitude da graça em Yeshua liberado para ele. Isto foi manifestado e exemplificado em um excelente mentor e professor que ele poderia usar, até mesmo o apóstolo Paulo, mas o amor do mundo provou ser sua ruína. Aleluia! O fascínio da grande cidade de Tessalônica era demais e ele não se salvou. O homem que teria classificado com Timóteo e Tito perdeu a crônica dos devotos da fé. Aleluia! Em outras palavras, Demas também é um outro caso que frustrou e desperdiçou a graça de Elohim. Ele foi um jovem que a graça de Elohim, através de Yeshua, estava à sua disposição. Ele estava junto de Timóteo, Tito, estava na presença do grande mensageiro
Paulo, do grande mestre e professor Paulo, para se aproveitar da graça. Mas Dema amou mais o fascínio da grande cidade de Tessalônica e desperdiçou a graça. Ao desperdiçar a graça, ele tinha o privilégio de se fazer constar no livro da Bíblia Sagrada, tal como hoje nós demos testemunho e lemos sobre Tito e Timóteo, porque estavam ao lado de Paulo. Infelizmente, Dema perdeu esse privilégio porque frustrou a graça e desperdiçou a graça à sua disposição. Aleluia! O mistério oculto da nova criação em Yeshua é para o Senhor repovoar a terra com seres humanos imbuídos de sua graça, para viver e ministrar sobrenaturalmente. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, oh Jesus. Paulo capturou a essência de sua vida de graça em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele afirmou com boca cheia, porque tinha certeza da graça de Elohim através de Yeshua na vida dele, onde ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Quando você se apossa da graça, tudo podes naquele que te fortalece. Aleluia, glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, isso porque em Yeshua um perfeito equilíbrio surge. Qual é o equilíbrio em Yeshua que surge? É que a divindade se tornou a humanidade, para que a humanidade possa funcionar em uma medida da divindade. Aleluia! Presta atenção a essa grande revelação divina. Yeshua, um perfeito equilíbrio. Através de Yeshua, a divindade se tornou a humanidade, para que a humanidade possa funcionar em uma medida da divindade. Em outras palavras, Jesus, o Yeshua, o Filho de Elohim, ele também é Deus. Porque de acordo com o Evangelho de João capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, e todas as coisas que foram criadas por intermédio do Verbo. E esse Verbo se encarnou, aleluia, esse Verbo se encarnou e viveu entre nós. Esse Verbo é Yeshua. Yeshua é a graça de Elohim em pessoa, aleluia, aleluia. Ele é Deus, é divino, se encarnou para estar junto da humanidade. Isso é para dar um equilíbrio, é para nos dar o privilégio de nós funcionarmos em uma medida da divindade. Aleluia! Por isso é que Paulo, em Filipenses 4, versículo 13, afirmou que tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que lhe fortalece? Quem é que fortaleceu Paulo? Foi Yeshua, porque Yeshua é a graça de Elohim em pessoa. Aleluia! Meu amado irmão, minha irmã, quando você se apossar da graça, você fará tudo por causa de Yeshua que te fortalece. Aleluia! Com sua graça, não somos seres comuns, meu amado irmão, minha amada irmã. Com a sua graça, não somos comuns. Não somos pessoas comuns. Quando nós temos a graça de Elohim, operamos na divindade por causa do fortalecimento de Yeshua. Pessoas de graça vivem uma ironia. Por um lado, eles podem fazer todas as coisas através de Yeshua, residindo e trabalhando através deles pela habitação do Espírito Santo. Em segundo lugar, e igualmente verdade, eles assumem os negócios do reino de uma perspectiva do corpo como bons jogadores de equipa. Eles raramente pensam e planejam o solo, porque a grande medida da divindade neles é expressa no paradigma de nós e nosso, em vez de eu ou meu. Meu amado irmão, minha querida irmã, todo santo que vive pela graça
todo santo que vive na graça, ele opera como um jogador de equipa. Aleluia. Lembremos que a igreja de Deus, a igreja, o governo da igreja estabelecido por Yeshua é os 5 ministérios. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, disse, chamou Deus um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista, outros para pastores, outro para mestre, para o aperfeiçoamento dos santos. E esses 4 governos da igreja, esses 5, governos da igreja trabalham como uma equipa. São sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Eles trabalham como uma equipa, como jogadores de uma equipa, porque os cinco formam o corpo de Cristo. Os 5, cada um tem a sua função e complementa o outro. Aleluia. Por isso o paradigma expresso daqueles que vivem na graça e vivem pela graça, o paradigma deles é nós, nosso, não eu ou meu. Aleluia. O vocabulário de minha igreja não existe, nossa igreja. O paradigma de meus membros não existe, mas nossos membros. Aleluia. Esta é uma declaração de fato e verdade. A graça de Yahweh é imensurável. É mais do que podemos imaginar, porque representa o seu eu transcendente. No entanto, o santo essencialmente torna sua graça disponível para quem quer que acredite e anseia por mais. Vemos então um princípio, meu amado irmão e minha amada irmã. Por uma vida de fé ilimitada e orações incessantes, os santos podem literalmente nadar no vasto oceano da graça. Aleluia, 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 aleluia. Por uma vida de fé ilimitada e orações incessantes, os santos podem literalmente nadar no vasto oceano da graça. Meu amado irmão, aí está o segredo de como obter a graça, como receber a graça, como se apossar da graça de Yahweh por intermédio de Yeshua. Bastava ter uma vida de fé ilimitada e orações incessantes, você literalmente poderá nadar no oceano da graça. Aleluia. A graça não tem medida. A graça é como um oceano que não tem princípio, não tem fim. Ela é abundante. Quando você vive uma vida de fé ilimitada e orações incessantes, meu amado irmão, minha amada irmã, você poderá nadar no vasto oceano da graça. A graça vai abundar na sua vida. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos fazer então uma visão geral deste curso A Graça. Isso ainda promete, porque o Senhor, mais revelações, aleluia, vai disponibilizar pela sua graça em Yeshua aos seus remanescentes santos. Aleluia. A fim de descobrir ou de cobrir todo o terreno que Yahweh pretende para este curso, vamos agarrar a sinopse deste curso. Aleluia, aleluia. Este curso vital, a graça, impactando a vida, vai analisar em pormenor estes experiencial assuntos de estilo de vida prático, a graça. Os participantes neste programa, nesta turma, neste curso, serão capacitados para ter uma compreensão mais profunda da primazia da graça, como primeiro dos frutos da rendição em Yeshua. Estas questões serão cobertas ao longo do nosso treinamento, ao longo do curso A Graça, ao longo das 10 lições da graça. Uma primeira questão é: o que é realmente a graça? Você vai aprender a responder. Em que base a graça opera? Você vai poder responder. Quais são as implicações de viver pela graça? Você vai responder, vai dominar este assunto. Que benefício o crente espera de viver uma vida de graça e na graça? Você vai poder dominar esse assunto, vais aprender e estarás em condições de responder. Aleluia.
Vamos então procurar, numa maneira genérica, definir a graça de Yahweh. Definir a graça de Yahweh é semelhante a medi-lo. É verdadeiramente impossível definir a graça de Yahweh. No entanto, Elohim escolheu revelar aspecto do seu eu transcendente, mesmo aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, escolheu permitir que sua graça seja revelada em várias medidas a diferentes membros de sua família. Aleluia. Esta é outra maneira de dizer que tudo o que apresentamos aqui como definição da graça de Yahweh não é exaustivo. É antes a medida de compreensão que ele escolheu revelar através deste vaso e dessa plataforma específica. Aleluia, aleluia, aleluia. O que isto significa em termos práticos, meu amado, é: nós sabemos em parte e nós ensinamos e profetizamos em parte até o dia em que saberemos todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Deus pela revelação divina. Queremos aqui dizer que nós sabemos em parte, ensinamos e profetizamos em parte até o dia em que saberemos todas as coisas. Dizia o profeta Isaías, no seu capítulo 28, versículo 10, dizendo: quem entenderá conceito sobre conceito, princípio sobre princípio? Estava a falar quem entenderá a palavra de Deus, quem entenderá a Bíblia, se é conceito sobre conceito, princípio sobre conceito, princípio sobre princípio. O mesmo profeta nos revela que compreendemos a palavra de Deus, compreendemos a revelação divina, tirando um pouco aqui, um pouco lá, outro acolá, e aí recebemos a revelação completa. Aleluia! Por isso fique atento e não falte em nenhuma aula sobre a graça. Você vai compreender gradualmente o significado e a dimensão e como a graça opera na sua vida. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo dizia: porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também, sou conhecido. Aleluia. Esta é outra maneira de emitir uma advertência para ti, meu amado irmão, minha amada irmã. Se a nossa definição não corresponder à de outras autoridades ou não satisfazer sua curiosidade intelectual, por favor, nos perdoe. Aleluia. Ao colocar essa defesa adiante, estamos nos absolvendo de qualquer expectativa indevida. Nós só podemos compartilhar o que é revelado para nós e de bom grado receber outras ideias que Javé escolheu revelar através de outros vasos. Aleluia. Amado irmão, querida irmã, a graça de Yahweh simplesmente definida é a medida da pessoa, presença e capacidade de Yahweh livremente disponibilizada aos membros de sua família na pessoa e influência de Yeshua, com o propósito de vir ao seu reino, vivendo, servindo e demonstrando deste lado da eternidade pelo poder da habitação do Espírito Santo. Vou repetir essa definição assim traduzida simplesmente: a graça de Yahweh é a medida da pessoa, presença e capacidade de Yahweh livremente disponibilizada aos membros de sua família na pessoa e influência de Yeshua, com o propósito de vir ao seu reino, vivendo, servindo e demonstrando deste lado da eternidade pelo poder da habitação do Espírito Santo. Aleluia. De um ponto de vista prático, portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, graça não é tanto um isso, mas é um ele. O que isto significa é graça, aleluia, preste bem atenção e sublinhe. Graça é o mesmo que a pessoa de Yeshua. Aleluia. A graça não é isso, a graça é ele. Significa, a graça é o mesmo que a pessoa de Yeshua. Ele é a plenitude da graça de Yahweh, expressa em relevo para todos os reinos da vida, céu, terra e inferno, para contemplar
a sua graça. Receber Yeshua é semelhante a receber a graça de Yahweh. Aleluia! Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, quando você recebe Yeshua, você está a receber a graça de Elohim, providenciada por meio de Yeshua. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 16 a 17, eis a declaração. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Aleluia. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, aleluia. Vale a pena repetir essa verdade, meu amado irmão. João capítulo 1, versículo 16 a 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Por isso, meu amado irmão, quando você recebe Jesus, aleluia, aleluia. Quando você recebe Jesus, estás a se apossar da graça de Yahweh. Aleluia. Oh, Jesus, oh, Jesus. Tome nota. Quando você recebe Jesus na sua vida, você está a se apossar da graça. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça de Elohim foi manifesto na humanidade por meio de Yeshua. Quando você não recebe Jesus na sua vida, você não tem a graça de Elohim. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 11, declara que porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Sem graça não há salvação. Você precisa receber a graça de Yahweh. Precisa receber a graça de Elohim por intermédio de Yeshua para receber a salvação. A verdade é conhecida por intermédio de Yeshua. Lembre que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Yeshua é a graça manifestada de Elohim. É a graça de Elohim manifestada na humanidade. Por meio da graça nós somos salvos. Através da graça nós conhecemos a verdade. Através da graça nós temos vida. Aleluia! Viver a vida de Yeshua, ligado como se fosse a Ele, que é a videira verdadeira, é a única base na qual a graça ouvida de nosso Pai Celestial flui através da habitação do Espírito Santo, no Espírito e alma do Santo, para demonstrar do lado de fora a realidade do quantum, do espaço onde Yeshua tem regra verdadeira. Aleluia! Quando você, ou seja, viver a vida de Yeshua, viver a vida da graça, é como se fosse alguém que está, é como se fosse um ramo que está ligado numa árvore que é videira, numa videira verdadeira. Jesus disse: Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Todo ramo que está em Yeshua, que não dá fruto, esta é cortada e é lançada no lago do fogo. Por isso, quando você está na graça, significa que estás na videira verdadeira. És um ramo na videira verdadeira. E quando você está no ramo, quando você é ramo, está na videira verdadeira, você produz frutos. Se estiver separado da videira verdadeira, você não darás fruto e serás cortados para o lago do fogo.
Aleluia. João capítulo 15, versículo 1 a 8, tem esta grande verdade quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, para toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. Como dissemos, meu amado irmão, se nós não tivermos na graça, não conseguiremos fazer nada. Quem não está em Jesus não está na graça. Quem não está na graça não pode fazer nada, não dá bons frutos. Aleluia. E quando você está na graça e vive na graça, a promessa de Yeshua é que tudo que nós pedirmos nos será concedido. Aleluia. Glória a Deus. Tendo dito isso, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos também reconhecer a potência de uma das definições mais citada de graça, que foi liberada através de uma das crenças dignas da fé, cujo nome nem nos lembramos. Graça significa as riquezas de Deus à custa de Cristo. Essa definição avança de maneira direta. A tese de que tudo que pertencia a Yahweh foi baixado em Yeshua, quando ele estava pendurado na árvore em nome da humanidade caída. Aleluia. Yeshua, aleluia, preste bem atenção, meu amado irmão. Yeshua, ao pagar voluntariamente o preço supremo, Yeshua se tornou o ponto de referência através do qual e por quem Yahweh lida com toda a humanidade. Aleluia, 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 aleluia. Ao pagar voluntariamente o preço supremo, Yeshua, somente Yeshua, se tornou o ponto de referência através do qual e por quem Yahweh lida com toda a humanidade. Aleluia. Yeshua é o único, somente Ele é que liga o homem do trono de Elohim. Ou seja, nós falamos com o Pai por meio de Jesus. A nossa oração chega ao Pai por meio de Jesus. Nosso perdão de todas as nossas faltas é feita por meio de Jesus, porque Jesus foi a pessoa que pagou voluntariamente o preço supremo do meu pecado, do seu pecado. Aleluia, aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém fala ao Pai senão por mim. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Jesus, vos será dado. Aleluia! Oh glória, oh glória. Graça. Aleluia! Graça. Graça de Elohim é Jesus em pessoa. Ou seja, a graça de Elohim foi manifestada na minha vida por meio de Yeshua. A graça de Elohim foi manifestada na sua vida por causa da graça ou por intermédio de Yeshua. Aleluia. Tudo o que o Senhor é, com efeito livremente disponível através de apenas uma fonte e intermediário. Aleluia. Preste bem atenção, meu amado irmão, para não seres enganado. Tudo o que o Senhor é, com efeito livremente disponível através de apenas uma fonte intermediário, Yeshua. A bênção na sua vida não é por meio de ninguém, é por meio de Yeshua. A proteção da sua vida, da sua família, não é por meio de ninguém, é por meio de Yeshua.
Aleluia. A sua saúde não é por meio de ninguém, mas sim é por meio de Yeshua. Yeshua é o centro e a circunferência da graça. Yeshua é o único meio pelo qual nós chegamos ao Pai. Yeshua é a graça em pessoa que nos dá acesso ao trono de Elohim. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, graça é algo dado a ti e que você não merecia, mas pela graça o Senhor te propõe receber a graça. Você não merecia falar com Deus, mas pela graça através de Yeshua, você hoje pode falar com Deus diretamente, não precisa de um outro intermediário, senão Yeshua. Aleluia! Glória a Deus. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21, declara assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Yeshua não conheceu o pecado, mas se fez pecado por ti, se fez pecado por mim. Aleluia. Elohim, oferecendo a sua graça a nós, fez seu filho que não conheceu o pecado, Yeshua, a ser ele pecador em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Hoje nós temos acesso ao trono de Elohim, porque Yeshua está no meio entre o homem e Elohim. A nossa oração vai ao Pai por meio de Yeshua, porque Yeshua é o homem que não conheceu o pecado, se fez pecador em nosso lugar, e para que quando nós transmitirmos ou falarmos com o Pai, Ele recebe a nossa oração, e Yeshua é como um aroma agradável na narina de Elohim. Aleluia! Quando você ora para Elohim, por causa da sua imperfeição, sua oração passa em Yeshua. Yeshua, como é o homem que não conheceu o pecado, e ele é aroma na narina de Elohim, transforma sua oração e faz chegar a Elohim. E Elohim, sentindo o aroma de Yeshua, recebe a sua oração, recebe a sua súplica, recebe a sua petição e devolve a bênção para você. Aleluia. Só pela graça. Ai, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu amado irmão, vamos à perspectiva verbal da graça. Ai, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Há outra dimensão na definição da graça. Esse ângulo olha para a graça como um verbo que descreve ações. Desta perspectiva, uma definição simples vem através de um vaso que experimentou a graça em grande medida. O bispo Robert A. Smith, do Ministério Outreach for Christ, Little Rock, Arkansas, em seu belo livro escrito 7 Aspectos da Graça de Deus, o bispo Smith define: a graça é a influência divina sobre o coração e seu reflexo na vida, incluindo gratidão, aceitação, benefício e favor. Aleluia. Vamos lá falar da graça, a falácia do Antigo Testamento versus Novo Testamento. Há um equívoco comumente aceito de que a graça de Javé não funcionava no Antigo Testamento. Algumas pessoas pensam que a graça não funcionava no Antigo Testamento, só no Novo Testamento. Nada. Isto é baseado em uma leitura restrita de João 1, versículo 17. A palavra é muito clara, despojada de toda interpretação humanística. A lei foi dada por meio de Moisés no Sinai, mas a graça e a verdade vieram através de Yeshua. Uma compreensão adequada da natureza e do alcance da personalidade única chamada Yeshua, até mesmo o homem divino revela que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e existiu antes do tempo. Aleluia. Lembremos, Yeshua é a graça de Elohim manifestada no homem.
Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Lembremos-nos de que foi Ele quem disse ao povo incrédulo que existia antes de Abraão. Aleluia. Ou seja, a graça de Elohim é Jesus Cristo que se manifestou ao homem. A graça estava lá no começo. A graça estava lá na queda do homem no jardim de Éden. Aleluia. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e o de sempre. No momento da queda do homem, a graça estava lá disponível. E lembremos que o próprio Jesus declarou aos fariseus que antes de Abraão existir, ele já era. Aleluia, aleluia. Neste curso, meu amado irmão, estaremos examinando todas as dimensões da graça, a fim de compreender o significado mais completo do que é. Também mostraremos aplicações práticas da graça na vida cotidiana e no ministério. Prepare-se, meu amado irmão, minha amada irmã, para aprender o único fator que pode levá-lo a ter sucesso na vida e no ministério, mais do que qualquer outra coisa. A graça de Yahweh em Yeshua. Aleluia, aleluia, meu amado irmão, minha amada irmã. Prepare-se para aprender o único fator que pode levá-lo a ter sucesso na vida e no seu ministério. Mais do que qualquer outra coisa, meu amado irmão, a graça de Yahweh em Yeshua. Você precisa aprender, você precisa se preparar para receber essas verdades reveladas diante do trono de Elohim. Sabendo a dimensão da graça, você terá uma vida de sucesso neste ministério. Tome nota, meu amado irmão, que este curso completo estará disponível em livro A Graça, Base de Vida e do Ministério do Reino. Portanto, na biblioteca virtual que nós iremos criar, estará disponível um livro eletrônico e futuramente um livro impresso sobre este curso total. Nós vamos terminar com esse, precisamente, queremos fazer lembrar, por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, assegure-se de que você estudou todas as 15 notas de orientação que foram projetadas para lhe dar uma compreensão adequada da turma mestra e fazer todas as tarefas em anexo. Por favor, coopere conosco para que você possa ser assistido, tirar o melhor proveito da turma mestra 2018. Aleluia. Meu amado irmão, então, nós vamos terminar, deixamos aqui uma tarefa. Primeiro, por favor, define em suas palavras e explique o que é a graça para você. Defina em suas palavras e explique o que é a graça para você. A segunda pergunta, por favor, compartilhe 5 coisas importantes que você aprendeu com esta lição introdutória sobre a graça. Então, meu amado irmão, mais uma vez, queremos precisamente manifestar a nossa gratidão por ter nos acompanhado, rogando a Elohim que continue a vos abençoar e iluminar e ter essa sede e fome da sua grande palavra. Vamos orar. Santo Pai, obrigado. Elohim, obrigado pela sua graça. Sua graça tem sido suficiente na minha vida. Sua graça tem sido suficiente para aqueles que o Senhor chamou para a sua grande seara. Por isso manifestamos e rendemos graça, pedindo que esta graça continue a transbordar e a abundar a todos aqueles que estão nesta turma mestra, meu Rei da Glória, e que usufruam e se apossam da sua graça. A sua bênção transborda em nós, em nome de Jesus Cristo nós te suplicamos. Amém. Obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã. Foi um prazer, um privilégio e uma bênção de ter você deste lado. Te espero amanhã às mesmas horas e, por favor, partilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, seus colegas. Partilhe esse vídeo. Convide seus familiares, convide seus amigos, convide colegas para fazerem parte desta turma mestre, porque essa joia, essa pérola que sai do trono não pode ser para você sozinho. Precisas dividir para outro. Por favor, sempre que tivermos online, há um botão que diz partilhar.
clique naquele botão, partilhe no seu mural para os seus amigos também terem o privilégio de ouvir as revelações do trono da graça. Que Elohim vos abençoe. Shalom, shalom. HP. Amém.